Opa! Opa, boa noite. Eu tava numa. Eu não sabia se eu ia entrar ou você ia entrar, e a gente entrou separado. E aí, meu amigo? Tudo bem? Você me escuta bem? Sim, sim, tudo bom, tudo certo. E aí, E por aí, aí? quanto tempo, hein? É, bastante tempo mesmo, né? Acho que a última Pesado live que nós fizemos, acho que foi da expedição do Oiapoque, né? Da Suíça, se não me foi, engano. foi, foi. Né? E a gente conversou muito sobre as suas expedições, falamos de vários fatores aí que você passou nessas aventuras Isso. e aí falamos do seu livro, enfim, foram dois encontros muito bacanas, assunto que faltou até tempo para a gente poder terminar, né? De falar um pouco mais dessas aventuras maravilhosas que são fascinantes, né? Eu adoro ouvir. Ah, sim. E, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua nova aventura, lógico, né? Dentre outros assuntos, que é o principal, que é a Transamazônica, né? Dessa vez é a Transamazônica. A única coisa que eu vou te pedir, você consegue fixar um comentário aí, escrever Transamazônica, só para o pessoal, na hora que entrar, saber do que a gente está falando? Vamos ver aqui. É só escrever Expedição Transamazônica publicada e vai ter que fixar comentário, daí você fixa o comentário só para o pessoal saber o que a gente está falando. Mas como é que você está nesse tempo aí, meu amigo? Como é que passou? Passei esse susto da pandemia? Ah, deu para sobreviver, né? Boa noite pro Henrique aqui do MTB Bike Café. Boa noite, Henrique. Hoje a gente está aqui para falar um pouco da expedição 2023 do Projeto de Aventura, né? Que é a expedição pela Transamazônica. Né? Os planos mudaram aqui um pouquinho. Aí, agora ficou bom. Agora é só fixar o comentário. Isso, maravilha. Então, essa expedição ela surgiu. Na verdade, era um sonho meu fazer essa expedição há muitos anos, né? Depois que eu atravessei o Brasil, eu fiquei bem encucado assim, com ela, a possibilidade de fazer, né? Pensei em fazer o ramal inteiro, né? Porque a Transamazônica ela é dividida em dois ramais, né? No ramal oeste e o ramal leste, né? E o centro desse ramal é Marabá, a cidade de Uhum. Marabá, no Pará, né? Então, tive a oportunidade quer dizer, eu pensei em fazer ela toda, mas, assim, ia demandar muito, muito tempo, né? Porque são mais de quase 5 mil quilômetros, né? Acho que 4.500 quilômetros, se não me engano, ou 5 mil quilômetros, desde a Paraíba até Lábrea, no Amazonas, né? E daí eu resolvi fazer essa meia expedição, né? E conforme for, já no ano que vem, numa época mais adequada também, assim, que nem agora, né? Apesar que nunca a época é muito adequada, né? Porque ou chove demais ou está muito seco lá. Porque cada Eu região tem um clima, né? Então você não tem nem como esperar o que você planeja para São Paulo, por exemplo. Às vezes no Pará tá uma coisa, Mas, no Amazonas tá. mas naquela região tem assim, só tem duas estações, na verdade, né? Você tem a Hum. estação de chuvas e a estação seca, né? Não tem outra estação senão essas duas, né? E, e então eu optei em fazer na estação seca. Boa noite, Cassiano. Cassiano é meu amigo. Eu optei em fazer na estação seca, porque na estação chuvosa é praticamente impossível andar naquela estrada, né? Então, da mesma maneira que eu fiz em 2020, que eu saí do Oiapoque, que foi mais ou menos próximo dessa época, né? Agosto, setembro, né? Eu saí, na verdade, do Oiapoque dia
9 de setembro de 2020, né? E cheguei no Chuí 72 dias depois. Essa expedição, ela começa no dia 26 de agosto, né? Que já é quase setembro já, mas com essa mesma característica, né? Uma época muito seca, né? Então, assim, o calor é muito forte nessa região, né? Eu sei bem porque eu passei a calor muito forte quando eu estava atravessando o Brasil, principalmente acima da linha do Equador, e talvez o estado mais quente que eu passei foi Tocantins, né? Mas, assim, Tocantins tem uma característica diferente do que a gente estava falando, de cada estado é de um jeito, né? E mesmo os estados da região norte, Tocantins tem um clima muito seco, né? Enquanto o Amapá tem um clima completamente úmido, né? Então, assim, e nessa expedição da Transamazônica, espero um clima assim, bem seco também, né? Perdão, um clima úmido por conta da floresta, né? Mas com alta temperatura, né? Assim, eu não sei o que é mais difícil, né? Se é pedalar no seco, se eu acho que talvez no seco seja mais difícil pedalar, assim, Eu sabe? lembro que em um dos nossos bate-papos você tinha falado, né, que você passou por temperaturas acima de 50 graus aí nessa região, né? E o quão é difícil, até a questão de água, né? De você perder mesmo muito líquido, enfim, muito cansativo. Você É, estava rezando para passar uma nuvem, para você. tem essa história, né? Você vai passar por alguns perrengues parecidos, né? É Nessa verdade. próxima. É, mas a gente foram recordes de temperatura ali que eu peguei, né? E assim, mas eu trouxe um aprendizado muito bacana dessa primeira experiência de atravessar o Brasil, porque ela foi foi uma experiência que me ensinou bastante, principalmente, eu acho que quando você está sozinho em cima da bike, você acaba aprendendo muito sobre você mesmo, né? Sobre o seu corpo, sobre a sua mente, então, hoje em dia eu trago todos esses ensinamentos dessas viagens para tentar melhorar, né? E tentar fazer melhor nessa expedição que está entrando. Primeiro, eu queria mandar um abraço aqui para o Cassiano, né? Cassiano é um amigo meu, também é cicloviajante, gente boníssima de Laranjal Paulista. Mandar um beijo grande aqui para minha esposa, para a Thaís, que está lá no Campo Grande, que eu vou estar lá amanhã com ela. Um beijo, amor, te amo. E teve uma pergunta interessante aqui também. Espera um pouquinho só, passou aqui a pergunta Do do, Henrique. do Henrique, que eu Henrique é nosso tive. parceiro aqui da região, gente boníssima. Também Ah, faz muitos eventos interessantes. Região serrana aqui próximo da gente. Um abraço aí pro Henrique e a galera que está prestigiando a gente aí. Não, legal. Ele fez uma pergunta assim muito interessante aqui da logística de dormir, né? E assim, Henrique e galera, né? Eu faço uma. Thaís, peguei o Nestor para mim. Ah, eu faço, na verdade, ah, eu gosto muito de conhecer gente, de conhecer pessoas, cara, de conversar com pessoas, saber o que as pessoas pensam, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de atravessar o Pará, nossa, eu conheci esse povo paraense que é maravilhoso, né? Assim, um povo maravilhoso, super acolhedor, né? Assim, e assim foi sem dúvida um momento assim muito chave da minha viagem, porque eu estava meio que começando ainda, né? Estava no 15º dia ainda, e é muito legal você receber esse carinho de pessoas que você nunca viu antes, entendeu? Então, eu fiquei bastante. Uma das coisas que me levaram
a optar a atravessar o ramal o oeste da Transamazônica foi justamente o fato dessa via, né, do ramal oeste, percorrer o Pará, né? Ela percorre o Pará e o Amazonas, né? Mas a grande parte do Pará, né? E eu estou tendo a oportunidade de rever um monte de gente que eu encontrei na travessia do Brasil, né, de 2020, e essas pessoas, assim, sabe, não medem esforços assim para, sabe, me arrumar lugar para ficar, para me dar dica de segurança, né? Porque eu acho que o que mais é importante, né, nesse momento, né, para você ir numa região desconhecida, né? Desconhecida porque eu nunca estive lá, né? Você tá com pessoas que são de lá, né? Entendeu? Exato. Então, assim, isso dá uma segurança e uma autonomia assim, fora de série para poder fazer essas incursões, né? Então, eu procuro, na verdade, respondendo a pergunta do Henrique, em toda viagem de planejamento de viagem de bicicleta, eu procuro falar com pessoas antes, né? A primeira coisa que eu faço, né? Eu faço o trajeto, eu coloco os pontos os trajetos, mais ou menos as distâncias que eu pretendo pedalar, os dias que eu Uhum. tenho, né? Toda essa parte logística de onde que eu vou ficar, onde que eu pretendo dormir, onde que eu pretendo acampar, né? Eu faço todo esse planejamento e daí depois depois de feito isso, né? Eu coloco aí para avaliação de quem mora lá, né? Porque uma coisa eu costumo dizer, sabe, que a gente quando a gente vai pedalar, assim, para treino, por exemplo, né? Você vai pedalar com alguém, a pessoa fala assim, a gente vai pedalar tantos quilômetros e vai ter tanto de altimetria, né? Assim, geralmente são as duas únicas variáveis de um pedal de treino, né? Assim, uma terceira variável que poderia entrar aí é o vento, né? Assim, sabe, hoje está ventando de frente, está vento contra, vento a favor, né? Mas essa existe uma complexidade assim muito grande, né, de você fazer se você for pensar, né, nas minúcias e fazer um trajeto desse, porque na verdade você tem que estudar sim a questão da segurança, né, a questão do tipo de estrada que você vai enfrentar para você optar pelo melhor por o pneu mais adequado para esse tipo de situação, né? Então, assim, é uma série de variáveis, né? Que, assim, é isso que eu falo. Só quem pode te dar certeza dessas coisas, né? Se é que a certeza existe, são pessoas do local, né? Dessas viagens, de onde eu vou passar, das cidades onde eu vou passar. Nestor, a gente recebeu algumas perguntas antes que a gente separa, né? E conforme o tempo a gente vai repassando. Uma do Maico, né? Que é um ciclista aqui da região, aqui de Itaperuna. Ele falou que participou de um desafio de 500 quilômetros. E nesses 500 quilômetros, a maioria do percurso não tinha sinal de celular. E como ele fez sozinho, ele passou alguns perrengues com pneu. Ele teve duas reservas de câmara de ar que furou, que não deu certo, deu tudo errado. Resumo, deu tudo errado para ele e ele precisou de ajuda. Graças a Deus apareceram algumas pessoas pelo Uhum. caminho e ele pergunta a você se você passou por algum momento parecido com esse, se você leva um determinado número de equipamento para que você não precise passar esse sufoco aí durante esse período. Porque a gente sabe que tem muito trajeto que não tem sinal, que você precisa de comunicar, enfim. Como é que você se virou aí?
Na parte de comunicação, eu levo três coisas, né? Eu sou mais ou menos que nem avião, né? Sempre tem um backup de alguma coisa, assim, sabe? Então, assim, eu tenho equipamento principal, que é esse aqui, né? Que é o Garmin, que é esse aqui que eu estou mostrando, né? Esse daqui é um rastreador, né? Então, esse daqui não precisa de sinal de celular, né? Então, ele vai via satélite, né? Ele tem um botão de emergência aqui na lateral, né? Você consegue Show. acionar o botão de emergência em caso de alguma coisa muito grave, né? Isso é uma coisa. Agora, falando dos mapas, né? Eu levo um mapa no celular, que é um mapa que é offline, né? Então, existem alguns aplicativos de mapa, e o meu aplicativo de mapa preferido para esse tipo de situação é o Maps.me. Não sei se o pessoal conhece, né? Mas é maps, né? .me, M-E, né? Ele é sensacional. Você baixa, na verdade, a cartografia, né? E ele te coloca, o GPS do celular, ele te coloca dentro dessa cartografia. Então, você consegue ver onde você está, independente de sinal. E a terceira maneira, né, que é a maneira mais que é a maneira mais raiz, né, que é o mapa de papel, né? Esse eu não dispenso também, né? Assim, carrego o mapa de papel sempre, sabe? Mesmo tendo esses equipamentos, né? Eu faço uma planilha do mapa de papel, mais ou menos desse tamanho, assim, sabe? Bem pequenininha, né? E eu plastifico ela, né? E coloco ela dentro da bolsa, né? Nessa planilha tem todos os dias da minha jornada, né? Com a quilometragem, com a altimetria, o lugar que eu vou parar, assim, com uma série de detalhes para eu poder consultar caso precise, né? Então, assim, eu procuro sempre ter mais de uma opção para poder fazer esse tipo de incursão, né? E agora tem um detalhe, né? Assim, eu gosto sempre de falar, né? E na maioria das vezes dá errado, assim como deu para o seu amigo. É. Assim, sabe? Dá errado. Ontem mesmo eu vi uma frase fantástica do Rubem Alves, que é um escritor aqui é um poeta, né? Já faleceu. Ele era aqui de Campinas, São Paulo, que ele falava que era interessante que tudo que ele que ele gostava de planejar, porque tudo que ele planejava dava errado, entendeu? Então, eu acho que o grande diferencial, na verdade, não só para a jornada de bicicleta, mas como para a jornada da vida, né? Você saber lidar com o imprevisto, né? Isso daí também não quer dizer que você não precisa se planejar, né? Eu acho que é importante você ter um objetivo final e ir atrás desse objetivo final, né? Mas sempre tendo em mente que em algum momento o seu percurso ele pode mudar, né? Por algum fator que esteja fora do seu alcance, né? Se você tiver com a mente em paz com isso, daí eu acho que você consegue fazer uma expedição bacana. Agora, uma dúvida, né? Até de algumas pessoas também. Você já tem experiência de pedalar no frio extremo, né? No calor excessivo. E como é que você define essas aventuras, né? Cicloturismo, essa aventura que você faz e por que dessa, por exemplo, a Transamazônica agora, dessa vez, por que foi a do Oiapoque ao Chuí? Qual é o próximo plano agora? Por que você define essas rotas? O que te chama mais atenção nessa questão de escolha do novo projeto? Eu sempre, é, eu sempre eu gosto de fazer coisas diferentes, assim, sabe? Então, eu lembro muito bem que quando a gente teve a pandemia
em 2020, ela começou no final de 2019, né? E daí ela entrou em 2020 rasgando e acabando com a vida de todo mundo, né? É, daí eu tinha uma passagem comprada, né, para a Islândia naquela ocasião os aeroportos fecharam, os países fecharam todas as portas e eu fiquei sem ir para a Islândia em 2020, né? E eu fiquei assim muito frustrado porque eu estava planejando faz tempo aquela viagem da Islândia e daí eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer, eu gostaria de fazer uma viagem, né? Então eu vou fazer uma viagem aqui dentro do Brasil, né? E daí eu fui consultar algumas pessoas na ocasião e as pessoas falaram, por que você não faz de novo a Estrada Real? Né? A Estrada Real eu fiz em 2013, né? Por que você não faz de novo, sei lá, o Caminho da Fé, ou esses caminhos mais tradicionais aqui de cicloturismo, Vale Europeu, né? Eu já fiz todos esses caminhos aí. Aqui de Santa Catarina, né, tal. E daí, justamente, eu falei assim, cara, eu não vou... já que é para fazer, né? Já que é para sair na pandemia e botar a cara a tapa, cara, eu vou fazer uma coisa top de legal, né? E foi quando eu decidi, e eu falei assim, pô, eu vou atravessar o Brasil, cara, entendeu? Então a escolha ela segue um critério meu assim muito pessoal de desafio, né? Eu procuro sempre primeiro não fazer o que eu já fiz, né? Porque eu acho que tem tanta coisa para conhecer, né? Tem tanto lugar para você conhecer que você não precisa fazer o que você já fez, né? Então, eu acho que dentro dessa escolha, né, que eu faço, né, tem uma série de coisas, de elementos que afetam isso também, né, que é a questão do tempo disponível que eu vou ficar fora, né, assim, porque eu tenho outras atividades aqui também, né, então eu faço, na verdade, que eu falei para você logo no começo, eu adoraria atravessar a Transamazônica de ponta a ponta, né? Mas pô, eu vou levar, sei lá, 70 dias para fazer isso, entendeu? E eu não tô disponibilizando 70 dias da minha Numa vida nesse momento. média, né? Assim, sabe? Disponibilizei na travessia do Brasil, né? Demorei 72 dias. Mas para essa ocasião, não, né? Vou, é, vou ficar 30 dias. E tem uma outra coisa que eu falo, cara, que é muito interessante, cara. Eu falei isso daí uma vez para a Thaís, que é minha esposa, né? Toda vez que você vai para uma cicloviagem, né? Toda vez que você pensa em fazer uma cicloviagem, a Cris Salles é minha super amiga ciclista lá de Dourados. Um beijo, Cris. Cris Salles 45. Cris, obrigado aí pela presença, né? Agradecer ela aí pela Toda presença. vez que eu penso em fazer uma viagem, eu planejo, né? Daí, poxa, você vai atrás de apoiador para essa viagem, você arruma toda a sua vida para a sua vida ficar de acordo com a sua vida cotidiana, vamos dizer assim, andar enquanto você estiver fora, né? Então, você faz uma série de mudanças na sua vida para fazer essa viagem, né? O que eu quero dizer com isso é que fazer uma viagem de bicicleta dá muito trabalho, né? Então precisa querer muito, você precisa gostar muito de fazer, de viajar de bicicleta. Porque você precisa preparar equipamento, você precisa estar preparado fisicamente, você precisa estar preparado psicologicamente, você precisa preparar a sua vida na hora que você for sair. Então, sabe, você precisa saber como você vai, se vai de ônibus, de avião, precisa fazer a logística disso, precisa saber onde você vai chegar, como é que você vai mandar o malabike de volta. Assim, tem uma série de coisas, né, que hoje em dia são meio automáticas para mim, mas para mim e para qualquer um,
dá um puta de um trabalho. Então, é aquilo, né? Já que vai dar esse puta desse trabalho, cara, que faça valer a pena, né? A viagem, né? Assim, não dá para ter esse puta desse trabalho e você sair uma semana, cara, entendeu? Sei que muitas pessoas não têm tempo de sair mais tempo, mas assim, eu prefiro fazer essas viagens mais longas, né? 30, 60, 90 dias, né? E deixar a minha vida rolar paralela aqui, a minha vida cotidiana, né? E me dedicar a isso e depois voltar do que fazer viagens mais curtas, porque a viagem mais curta, eu diria que ela dá o mesmo trabalho que a viagem longa, né? Porque o mais difícil de tudo, na verdade, é você desgarrar daqui, né? Você desgarrar dessa desse cotidiano, eu uso um verbo muito que eu gosto muito, né? Eu falo isso daí sempre para Thaís, assim, descolar, né? É difícil você descolar da vida da vida real, da vida real, né? O Fernando da Estrada Real entrou aqui. Um abraço, Fernando. É difícil você fazer esse descolamento do seu cotidiano para você poder fazer uma viagem dessa, né? Então, já que vai fazer, que seja uma coisa bacana, que você sinta tesão de fazer, que você queira muito fazer, né? Que, assim, essa travessia da Transamazônica é um sonho meu muito antigo. Ela é mais antiga do que atravessar o Brasil. E eu parava, às vezes, olhava o mapa, olhava assim, sabe? E hoje em dia, eu olho para o mapa e começo a ver como eu via o mapa no passado e como eu vejo o mapa hoje dos lugares, das estradas que eu vou parar, é completamente diferente, cara. Então, assim, são sensações muito gostosas, né? Muito boas. Ou seja, não saiam por aí querendo cruzar o Brasil de ponta a ponta, porque não é para qualquer um, não. Igual você está falando, eu lembro que a gente também conversou muito sobre isso, de preparação, o tempo que você estuda para poder chegar a uma conclusão de que aquele trecho ali é o que você vai fazer. Então, assim, tem que ter todo realmente um preparo, igual você falou, de logística, de tempo, que nem todo mundo, infelizmente, não tem um tempo Sim, sim. necessário para fazer uma viagem desse nível, né? E para quem quer realmente entrar no negócio, tem que se preparar com muita cautela, né? Exatamente, mas assim, sempre aquilo que eu sempre falo, né? Você, para fazer qualquer coisa, pode ser uma viagem de uma semana, ou uma viagem de um mês, ou viajar para sempre, né? De bicicleta, você tem que criar condições para isso, né? Assim, sabe? Porque nada vai cair do céu, né? Então você tem que criar condições para que isso aconteça, né? Assim, sabe? Hoje em dia, a minha vida, ela está adequada a esse tipo de expedição, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam para mim, né? Poxa, mas por que você sai para uma viagem grande uma vez por ano, né? Porque assim, geralmente é uma vez por ano. O ano passado eu fui para a Islândia, o ano retrasado eu fiz uma viagem menor, mas porque estava na pandemia, que foi a Praia do Cassino. Em 2020 eu fiz a travessia do Oiapoque ao Chuí. Em 2019 eu fiz o Ushuaia e fui para o Cabo Norte na Noruega. Eu passei por 8 países. Em 2018 eu atravessei a França. Em 2017 eu fiz a Inglaterra, França, Suíça, Itália, cheguei até Roma. Então assim, todas grandes, né, uma vez por ano. E assim, já fiz e faço incursões menores, né? Mas assim, eu tenho um prazer assim absurdo de poder fazer novamente aquela palavra, aquele verbo, né? Fazer esse descolamento da vida da vida tradicional, da vida cotidiana e viver eu não gosto de chamar de aventura, né? Porque eu acho que não é uma aventura, eu acho que é um circuito planejado, mas de fazer essas incursões com falar, cara,
eu realmente quero estar aqui, entendeu? Eu realmente era tudo que eu queria estar aqui. Eu estou me fudendo, sabe, passando frio, passando fome, dormindo mal, passando um calor desgraçado, entendeu? Mas, cara, isso realmente me faz feliz, entendeu? Então, isso que eu acho que que é a energia, né, que me faz ir atrás disso, né? Freud fala que isso é libido, né? Então é o tesão, né? É o libido que me faz correr atrás disso. Então, uma pergunta aqui da Márcia, de Natividade, cidade vizinha nossa aqui. Ela está perguntando se algum desses países que você visitou, fazendo a sua expedição, se você não conhecia e passou a conhecer somente fazendo essa expedição de bike. E qual foi a experiência? Ah, sim, vários, né? Vários. Eu acho que a expedição do livro, né, que eu escrevi sobre os 8 países, os extremos do mundo, né? Eu tive a oportunidade de pedalar na Noruega. A Noruega é um país fantástico, cara, entendeu? Eu não conhecia, né? Esses países nórdicos na ocasião, né? Eu tive a oportunidade de conhecer todos eles, né? Eu conhecia eu comecei pela Dinamarca, daí não conhecia a Dinamarca, passei pela Suécia, cruzei a Suécia inteirinha. A Suécia é um país enorme, né? Cruzei até a fronteira com a Finlândia, entrei na Finlândia, né? Não precisava entrar na Finlândia, não fiz questão de entrar na Finlândia. E daí depois fui até o Cabo Norte, na Noruega, né? E assim, cara, um país diferente do outro, as culturas completamente diferentes, a língua, né, que se fala na Finlândia é completamente diferente da língua da Noruega e da Suécia e da Dinamarca, né? E daí depois ainda tive a oportunidade de conhecer a Islândia, né, que seria o outro país, o último país nórdico também, né? A Finlândia não é, na verdade, né? Mas seriam esses 4, né? Islândia, Dinamarca, Noruega e Suécia, né? Então mas assim, o que mais me encanta, na verdade, né, nessas experiências, voltando ao começo da nossa conversa, realmente encontrar pessoas, cara. Acho que não tem coisa mais sensacional do que encontrar pessoas assim no meio do caminho, né? Assim, até o Fernando da Estrada Real está aqui. O Fernando, ele é de uma cidade chamada Bom Jesus do Amparo, na Estrada Real, e eu costumo dizer que o Fernando, ele é uma espécie de um guardião da Estrada Real. Assim, todo cicloviajante que faz a Estrada Real tem que parar em Bom Jesus do Amparo e assinar o livro de assinaturas dos cicloviajantes, dos caminhantes que o Fernando tem lá na biblioteca de Bom Jesus do Amparo, no qual ele guarda aí com muito carinho, né? Então, é esse tipo de pessoa, que nem o Fernando, que eu tive a oportunidade de encontrar em 2013, pela primeira vez, e depois de reencontrá-lo em 2021, no ano passado, Livro dos Viajantes, né? Esse tipo de encontro com pessoas, cara, não existe lugar, paisagem, que, na minha opinião, né, que substitua esse tipo de contato que você tem com essa gente, né, com a gente que mora lá, que vive, que pensa diferente de você, né, que tem uma outra perspectiva de vida, né, cara, isso é aprendizado puro, né, então o que mais me encanta mesmo é esse encontro com as pessoas. Um abraço, Fernando. Sempre bom falar com você. Meu Deus do céu.
Quer falar da... Ah, sim. Agora, voltando, Honesto, ao assunto da Transamazônica, questão de preparo, como é que você está já se preparando para essa nova fase aí que está prestes a começar? Eu tenho um preparo, assim, posso falar primeiro de preparo físico, né? Eu tenho um preparo, assim, muito particular, né, cara, assim, sabe? Eu sou muito autodidata nesse sentido, assim, sabe? De saber respeitar o meu corpo, né? E me preparar de uma maneira que eu pense que eu consiga passar por tudo que está para acontecer, né? Você sabe que eu pedalo há muitos anos, né? Assim, sabe? Mas não sou e não me considero um atleta de alto rendimento, entendeu? Assim, sabe? Para mim, atleta de alto rendimento é outra coisa, né? Não é o meu caso, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, a grande questão de uma viagem desse porte, né, não as pessoas, eu acho, às vezes, que elas se preocupam demais com a questão física, né, é, do, do, do trajeto. O Edinaldo, só vou fazer uma parte que o Edinaldo entrou aqui, é o Edinaldo Araújo de Brito. Esse é um paraense arretado que me recebeu na primeira vez que eu passei na cidade dele, Goianésia do Pará, e é um cara muito legal, tenho falado com ele, ele tem me dado um apoio, então um abraço para você, Edinaldo, estou te esperando para a gente pedalar junto novamente, cara. Ele é um cara, o Edinaldo ele é um cara que você olha para o Edinaldo, você fala, sabe, ele é franzino, e assim, cara, você não imagina que esse homem pedala, cara. Assim, sabe? É isso que eu tô falando. Ele entrou até num momento muito interessante aqui, porque as pessoas se preocupam tanto com a questão da preparação física, né? E assim, eu acho que a preparação física, sim, ela é super importante, principalmente para uma viagem desse porte, né? Não dá para você ficar comendo, sabe, qualquer coisa, ou não treinando, deixando de treinar, mas o mais importante do que isso é você estar bem psicologicamente, né? Assim, sabe, se você se você está bem, se você sai para uma viagem dessa, bem psicologicamente, sabe, sabendo que você fez o que tinha que fazer, entendeu? E vai lá fazer acontecer, cara, eu acho que é, é, é a melhor coisa, entendeu? Porque assim, você pegar. Não é o meu jeito, não estou falando que é errado, tá? Eu estou falando que não é o meu jeito de treino, né? Assim, sabe, planilha de treino, coaching disso, coaching de alimentação, coaching de não sei mais o que, entendeu? Assim, sabe, eu criei, dentro desses anos de ciclismo, de viagem, uma metodologia própria, cara, de coisas, sabe? Já fiz muita coisa errada, já fiz muita coisa que deu certo, né? E é a vida que segue, entendeu? A gente vai aprendendo com os erros, né? E com os acertos também. Mas eu acho que vai muito eu uso muito a minha experiência para poder fazer a a próxima expedição, entendeu? Então, se você falar para mim, poxa, você está preparado fisicamente? Eu falo assim, tô. Né? Você fala, daria para sair hoje? Daria para sair hoje, entendeu? Se não fosse daqui 26 dias, né? Assim, sabe? Então, tenho que continuar treinando daqui até 26 dias, até de 26 dias. Sim, tenho que continuar treinando, né? Eu faço natação, faço treino muito cardio, sabe? Mas assim, é uma metodologia, é algo que eu criei dentro da experiência que eu tive, entendeu?
Faz toda a diferença, né, Nestor? Porque se você pega uma pessoa que você olha fisicamente, aparentemente não tem nada, mas assim, não costuma fazer os exames periódicos, né? Sim, sim. Você também pode sair por aí e achar que não, tô legal, vamos embora, e é isso. Fica bem complicado, né? Eu concordo com você, né? Por isso que eu falei, né? Eu não sou médico e Uhum. assim eu tenho de viagem de bicicleta em si, né? 15 anos viajando de bicicleta, né? O projeto ele tem 13 anos, faz 15 anos que eu viajo de bicicleta. E porra, cara, eu acho que em 15 anos viajando de bicicleta eu aprendi alguma coisa, né, cara? Assim, Com sabe? certeza. Então, eu uso isso ao meu favor, né? Então, mas concordo com você, não dá para você sair para uma jornada, né, sem fazer um exame clínico, né? Passar no médico, saber se você tem condições de fazer isso, né? Ah, essa pessoa tem que cumprimentar, hein? Essa, Arielza, essa pessoa eu tenho que cumprimentar, viu? Puxa vida. Ela sabe que ela está me devendo, ela está com uma dívida comigo, a Marielza. Você sabe, né, Marielza? Você está com uma dívida comigo, né? Com seu irmão. aí, ao Mas vivo tudo e bem, a eu te cores, ó. perdoo, viu? Oi? Cobrando ao vivo e a cores, é isso Cobrando aí. ao vivo e a cores, cobrando ao vivo e a cores. A Marielza, vou contar rapidamente da Marielza. Foi a primeira pessoa que eu vi quando eu botei o pé em Belém do Pará. Em Belém do Pará, cara. Então é uma pessoa muito, muito especial na minha vida. É muito gratificante ver ela por aqui, cara, porque eu gosto muito, muito dela. E tem um outro amigo meu entrando aqui, ó, que esse cara é ciclista, cara, que é o Leandro Lauro Vieira. Calma, estou Aí pesquisando. botou grande Falou. Nestor. Tá desculpado. O Leandro, eu tenho uma história muito interessante com o Leandro, cara, só que não especificamente com o Leandro, mas com a sua mãe, né, Leandro? Com a mãe dele. O Leandro ele mora nos Estados Unidos e quando eu estava atravessando o Brasil, me ligou um maluco mandando mensagem. Falei, pô, quem que é esse sujeito, um tal de Leandro, cara, falando para eu ficar na casa da mãe dele e Aí tá perto ali. pedalando agora, quem falou? É isso mesmo? Estou pedalando nesse momento. Nossa senhora, que bacana, hein? Aí. E daí ele falou, pô, vai ficar na casa da minha mãe. Eu falei, mas você vai estar lá também? Eu falei, não, eu estou nos Estados Unidos, minha mãe está em Santa Catarina, cara. Então ele me mandou para casa da mãe dele. E assim, eu dormi lá, foi um. E a mãe dele é uma senhora gaúcha, nossa, sensacional, incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer. Só aproveitando para agradecer a galera que está presente aí, está mandando as perguntas. Aproveitando Bastante o gente, gancho né? aí do Edinaldo, falar que a gente, por ser um veículo aqui do Sudeste, né, do interior do Rio de Janeiro, mas a gente tem grande parte dos nossos seguidores são da região Norte e Nordeste. Puxa, Então, que legal. assim, a gente tem que agradecer essa galera que sempre está presente, sempre curte, sempre manda as coisas para a gente divulgar. A galera é muito bacana. Agradecer eles em peso aí. Quem não tiver seguindo, para seguir a gente e o Nestor aí também, né? Ah, sim, e vamos, aquilo que eu estou falando para o pessoal, né? Eu falei assim, poxa, vamos fomentar esse ciclismo de viagem, né, Exatamente. cara? Assim, uma coisa que faz tão bem, né, para todo mundo, né? Então, assim, me ajudem, né, assim, a fomentar não só o meu projeto, tem vários outros projetos bacanas que rolam também, né, por aí, mas, assim, vamos ajudar sabe, tirar essas pessoas desse, é, desse comodismo, né? Dessa coisa sabe, sentar em cima de um selinho de bicicleta, né? E curtir uma viagem de um final de semana, né? É isso que vale, né? Não, e o melhor de tudo que você traz para a gente
histórias vivas, né? Se você de lugares que que a maioria das pessoas ainda não teve a oportunidade de conhecer, e você traz essas histórias dessas pessoas, por simples que seja, são momentos especiais, pessoas que estão ali que não veem problema nenhum em estar ajudando, né? Sim, Então, assim, sim. é uma riqueza de informação, de histórias que prende a gente. Se deixar, a gente É, fica aqui batendo papo e vai levando. é verdade. Eu gosto muito, eu gosto de caminhar também, né? Mas assim, amigos da revista, venham conhecer o Pará, ele é lindo. Eu quase fui, Marielza, quase fui. Tem um amigo chamado Cássio, daí que ele manda informações para gente, matéria, conteúdo, ele é daí do Pará. Então, assim, a gente tem muita gente aí de grupos de bike que segue a gente aqui, a gente troca informações. Mas te agradeço, com certeza eu vou conhecer, sim. Ó, você já está ganhando seguidor aí, ó. Ó, o Edinaldo aí, outro paraense arretado aí, já tá te seguindo, né? Ó, Tamo junto, Edinaldo, essa obrigado. galera aí, Marielza, Edinaldo aí, assim, é tudo paraense arretado, cara. Esses caras vão empurrar eles tudo para pedalar um pouco comigo aí nessa Transamazônica maluca. Quero só ver quem vai, viu? Aliás, quem quiser saber meu trajeto, quero conhecer Alter do Chão. Puta, eu morro de vontade de conhecer essa cidade, cara. Morro de Isso que vontade. eu ia entrar nesse assunto agora. Você deu a opção das pessoas acompanhar esse trajeto. Explica um pouquinho para a gente como é que vai funcionar. Então, eu falei, eu vou sair de Marabá, né? Eu vou subir sentido da BR-230, a Transamazônica, vou até Uhum. Uruará, né? Acho que o Raul, se eu não me engano, é de Uruará, não é, Raul? Não tenho certeza. Não, não sei se. Não, acho que não é o Raul que é de Uruará, eu estou falando tanta gente, rapaz. Mas eu vou subir sentido Uruará, e lá em Uruará eu vou, não sei como, a Marielza ficou de ver para mim, não viu ainda, mas não sei como eu vou dar um jeito de chegar lá em Santarém, entendeu? Daí lá em Santarém eu vou descer para. O Raul é de Santarém. Me aguarda aí, Raul. Foi o Raul. O Raul arrumou um lugar para eu ficar, cara. Agora eu lembrei do Raul. Desculpa, viu, Raul? Puta, cara, eu tô falando tanta gente que eu não tô guardando o nome das pessoas. Mas, E perguntinha que a gente passou, eu vou subir daqui a pouco, antes da gente terminar, a gente passa depois para dar uma olhadinha. tá bom, então. Então, daí, só terminando a questão do trajeto, né? Daí depois eu vou descer, pretendo descer o rio Tapajós, Uhum. e daí depois seguir na BR-230, sabe lá até onde, entendeu? Assim, pretendo ir até o final, né? Se Deus quiser e permitir, eu terminar essa expedição em Lábrea, no Amazonas. Aí, tem mais uma perguntinha aqui sobre a questão da saúde, a gente até tocou nesse assunto, mas só para a gente tentar finalizar. Sim, O exame que não pode faltar, num caso de uma expedição como essa da Transamazônica, o que você tem que fazer, que é necessário, que você acha que não pode faltar num trajeto desse. exame clínico. Exame clínico. Então, na verdade, eu passei esse mês aqui em São Paulo, né, fazendo uma bateria fodida de exames, né? Então, eu passei numa endocrinologista que eu passo há muitos anos, e ela tira um raio-x do corpo todo, né? Então eu faço tudo quanto é exame que as pessoas podem imaginar, densitometria, espirometria, faço todos os exames de sangue possíveis e imagináveis, né? Daí depois eu volto, né, nessa médica, né? A gente bate um papo, ela é endocrinologista, daí a gente fala daí a gente começa a falar de um pouco de suplementação, né? Para essa viagem, e daí depois já com se tá tudo ok, né? Se os exames tiveram tudo certo, né? Daí eu sigo o caminho, né? Mas assim, o exame geralmente, esses exames, né? Eu faço um mês antes da viagem, entendeu? Porque mesmo porque não adianta você fazer muito tempo antes, né? Sim. Assim,
tem que fazer bem próximo, principalmente espirometria, para ver sua questão pulmonar, né? O ecocardiograma, né? Então, esses exames de coração. Tem um exame também que eu faço que é muito interessante, que é no Cybex, é um aparelho que mede a força em cada perna, né? Assim, sua força muscular em cada perna. Então, você levanta uma perna, você levanta tantos newtons, a outra perna tantos newtons, e então ele fala assim, olha, você está mais forte nessa perna do que na outra perna, né? E eu consigo, na verdade, metrificar isso dentro do Garmin, né? Dentro do Garmin, eu tenho um pedal de potência da Garmin, né? Que ele consegue me dar esse balanço de força de potência que eu estou fazendo durante a pedalada, entendeu? Aí respondendo a Marinalva, Marinalva, o grupo é lá de Conceição do Araguaia, Pará. É Conceição do Araguaia. Marielza. Marielza. Conceição do Araguaia, Pará. A galera é de lá, que fechou com a gente aqui, que manda o material, e a gente está sempre divulgando a galera dessa cidade aí. A gente não perdeu para responder ela aqui, estava tentando achar. Ah, não. Tá bom, então. Bom, beleza. Então é isso aí. Ficamos aqui, já acho que vai dar o tempo, né? O Henrique, você tinha perguntado a você se passou algum perrengue com algum tipo de animal, que aqui ele falou que é cachorro. Lá ele falou se é algum tipo de bicho, além de cobra, onça e tudo mais. Assim, na travessia do Brasil, não, né? Assim, eu tinha medo muito de encontrar onça, né? Mas, assim, como eu vou muito para Campo Grande também, né? Campo Grande, se você desce ali um pouquinho mais pro sul, né? Onde tem uma mata mais fechada, onça não falta também. Então, assim, eu estou sempre na proeminência de encontrar uma onça de frente algum dia, mas se encontrar, encontrou, né? Não tem muito o que fazer. Não tem para onde correr, né? Ô, Nestor, a gente quer agradecer você aqui por esse tempo, né? Que você nos deu aí hoje. Dizer que a gente está aqui à disposição, sabendo desse novo projeto seu, e a gente vai estar aí futuramente, se Deus quiser, batendo um novo papo, né? Para ver como foi essa expedição maravilhosa, mais uma, né? Para o seu currículo. E te desejar boa sorte, né? Nessa nova empreitada aí. E estamos aqui à disposição e dizer para você que o espaço está aberto. Obrigado. A gente pode fazer uma na volta, né? E obrigado, Henrique, aí do seu parceiro aí por ter participado também, todo mundo que participou, né? Eu queria agradecer todo mundo que me apoia, né? Que são as pessoas, os paraenses, e todas as pessoas que me apoiam nesse momento. É muito importante para mim, muito. Vocês não fazem ideia do quanto é importante eu ter esse apoio desse pessoal, né? E queria, me perguntaram em algum momento aí sobre patrocinador, né? Isso. Eu não tenho patrocinador, eu tenho apoiador, né? Que são meus apoiadores nota 10, né? Que são 3. A Curtlo, que me dá toda a parte de equipamento e vestuário, a Royal Pro, né, que é representante aí de várias marcas, né? Celine Sally Royal, né? Então, Nog, que são as lanternas, também 100%, um apoiador 100%. E, por último, a ProParts, né, que também me dá todo o apoio de equipamentos, Garmin e outros equipamentos como Squirt Cycling, que é o lubrificante, né? A SRAM, que é o meu tipo de câmbio, né? Então, eu queria agradecer também a ProParts, a Curtlo e a Royal Pro por acreditarem no projeto, né? Então, e um beijo a todos vocês, a todos os meus amigos, Cassiano,
Henrique, Marielza, Edinaldo, Thaís, todo mundo que dedicou um tempo para entrar aqui, para me ouvir, pode ter certeza que vocês fizeram o meu dia melhor. E mais uma vez, só agradecer. Esse assunto é um assunto fascinante. Não, assim, eu sempre gostei. Quando a gente pôde se conhecer na primeira vez, né? A gente teve que terminar na marra, porque o assunto era muito assunto para pouco tempo, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. E, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar batendo mais um papo para dizer como é que foi essa expedição maravilhosa que você vai fazer. Um abraço. Obrigado ao pessoal que prestigiou. Quem puder seguir a gente, nosso perfil, a gente fica grato e vamos estar sempre Você vai divulgando deixar a aí. live gravada, né? Vou deixar gravado, eu faço uma pequena edição, né? Porque como o tempo que eu ligo ela demora um pouco para a gente se falar, eu corto só esse pedacinho, mas ela vai ficar disponível no nosso Instagram e no canal da Bike Vida lá no YouTube também. Legal, depois me marca como parceiro, como colaborador para eu poder ajudar no engajamento, tá bom? Com certeza. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Gente, um abraço, boa noite. Abraço a todos. Até a próxima. Fica com Deus. Até Tchau, mais. tchau.